Meu nome é Alexandre da Silva Alves, sou consultor de políticas públicas, sou palestrante, já fui gestor público, onde liderei uma equipe muito grande, tive uma experiência muito boa na administração pública. Quando eu ingressei no mestrado internacional em auditoria e gestão empresarial, me chamou a atenção a matéria do curso de recursos humanos e gestão de RH, onde eu resolvi fazer um trabalho, fazer a minha tese sobre implementação de recursos humanos na administração pública, obtendo aí seus impactos, seus desafios, que é algo muito, mas muito interessante. Primeiro ponto que chama a atenção é porque a administração pública brasileira, o ingresso ele é permitido através do concurso e através da indicação dos cargos políticos. O concurso público, você tem que fazer uma prova que ele te habilita. Você passa, você é aprovado, é o sistema do Brasil em te ingressar na carreira pública. Entretanto, por muitas das vezes você passa na prova e você chega dentro da instituição pública, você se depara com uma coisa completamente diferente. Poucas as áreas são áreas específicas. Por exemplo, se você faz um concurso de carreira de juiz, algumas carreiras do Ministério Público, defensor público, médico, enfermeiro, ele é uma carreira específica para aquilo que você fez o concurso público. Não é permitido. Se você for dentro de uma prefeitura, por exemplo, o fiscal, ele é um concurso específico, aonde não é admitido um profissional nomeado. E aí na outra ponta você tem os cargos políticos, aonde você tem critérios de indicação. E aí que há um conflito muito interessante. O que você consegue identificar e o que você consegue trabalhar nisso? Quando a gente fez essa proposta da escrita da tese do RH na gestão pública, foi justamente criando uma padronização aonde todas as pessoas, sejam eles concursados ou não, eles passem por um processo de capacitação, onde ele faça alguns cursos para poder mostrar, olha, é isso que você vai trabalhar, é aqui que você vai fazer o que você foi contratado ou o que você foi concursado, e aí você vai começar a criar um processo, um mecanismo muito interessante para você padronizar. E quais são os grandes problemas? Os grandes problemas são realmente você fazer esse diagnóstico e colocar cada um dentro da sua área específica. Tá? Então, essa é a proposta. E qual é a grande oportunidade? Identificar a aptidão de cada um, modernizando essa estrutura e trazendo a população para uma proximidade muito maior para esse servidor, seja ele concursado, seja ele de indicação política. O que a gente quer é criar padrões mais eficazes para poder aproximar a população desses servidores públicos, porque no final todos são servidores públicos, sejam eles concursados ou não. A população não pergunta para aquele servidor se ele é concursado, não pergunta para ele de qual partido político, não pergunta para ele quem foi o vereador, ou o prefeito, ou o secretário. Ninguém quer saber disso. O que a população quer saber, qual é a entrega que esse servidor que está dentro da repartição pública vai fazer para ele. Com muitas andanças aí no poder público, eu tenho aí aproximadamente 15 anos trabalhando nessa área, já vi de tudo um pouco, já vivenciei, já estudei muito lá na ponta, afinal de contas a gente percorre aí várias cidades e estados brasileiros, e aí fui ver na literatura quem seriam os autores que poderiam estar contribuindo para que eu escrevesse essa tese e nós tivéssemos aí algumas referências bibliográficas, livros, artigos, leis, decretos. Vimos modelos de gestão de recursos humanos
com Uric, Chiavenato, Besler, desafios específicos no setor público com Abruzzo e Fukuyama. Vimos os impactos e métricas dessa eficácia, de como medir isso no setor público por Kaplan e Norton. Vimos com Teixeira também. Então a gente viu muita coisa de referência conceitual para poder estar compartilhando com vocês todo esse processo, e viu muita coisa interessante, o qual a gente pôde compartilhar. Nas técnicas das informações coletas, também a gente foi coletar aí uma base de dados secundários muito interessante. Vimos no IBGE como que forma o perfil do servidor público. Pesquisamos na Escola Nacional da Administração Pública, no ENAP, analisamos muita coisa no Sistema Integrado da Administração de Pessoal, livros, revistas. Vimos o regime jurídico dos servidores públicos, onde a maioria dos servidores não conhece. Analisamos ali os pontos e contrapontos. Os servidores que são concursados, eles só estudam o regime jurídico uma única vez, que é para poder passar na prova do concurso. Depois ele esquece aquilo de lado. Ele sequer olha quais são os seus direitos e deveres e olham os direitos e deveres da população. Então, assim, essas técnicas a gente começou a buscar e condensar isso em um único arquivo para poder estar fazendo uma boa escrita e compartilhar isso com a população, compartilhar com quem tiver querer ter acesso às informações, e para servir de base para poder passar, e isso aí vai ficar como referencial teórico bem bacana para todo mundo que queira acessar. O que a gente espera com isso tudo? A identificação das lacunas, que elas são amplas e notórias para a população, poder propor uma sistematização de modelos de gestão aplicáveis à administração pública, a atualização dos conceitos aí da meritocracia, da accountability, que é a gestão por competência no serviço público, aonde a accountability, você está mostrando aí a transparência daquilo que você faz, de como que você se comunica com a população. E esses resultados do accountability, ele está ali na padronização da eficácia da transparência, nos portais das transparências. Hoje ela é regra, esse portal da transparência. Nós temos aí os tribunais de contas, o Ministério Público, onde ele fiscaliza 24 horas por dia tudo o que a gente está fazendo dentro do serviço público. E quando a gente vai para esse processo, a gente está olhando meio que a padronização do sistema. Se vocês pararem para poder analisar, hoje a plataforma gov.br, ela está condensando todas as informações dentro de uma única plataforma. E é comum quando você chega dentro das prefeituras ainda, elas não têm uma padronização, elas seguem caminhos diferentes, cada secretaria tem um procedimento. Então o Gov, ele meio que traz essa padronização para o atendimento. Se você entrar hoje na plataforma Gov, gov.com, você consegue puxar inúmeras certidões, declarações, ver o que está sendo posto, o que não está sendo posto. Quando você chega numa prefeitura, não. Você vai lá, você ainda tem o protocolo, onde o processo é de papel. Você vai no setor que ele te pede identidade, CPF, te pede comprovante de residência, te pede um monte de coisas. E para cada secretaria, você tem que levar xerox de documento contendo as mesmas ações para você andar. E quando você vem para essa modernização, você começa a ter um resultado melhor. Você vai dar entrada em um único órgão e ali você vai ter todo esse processo aberto para que a população consiga acessar toda a base de dados, ver tudo o que está acontecendo. Então, essas questões, você vai melhorar a eficiência administrativa. Você vai ter um aumento da satisfação
dos servidores que atuam lá na ponta, e você vai ter um fortalecimento da transparência administrativa e um resultado muito mais eficaz. O que a gente espera com isso tudo? A implementação dessas práticas de gestão de recursos humanos na administração pública, ela vai facilitar todo o processo, onde o administrador público ele vai falar diretamente com a população, sem que haja nenhum gargalo. Mas para isso, a gente precisa de implementar um processo de gestão de recursos humanos eficaz, sem quebra, porque por muitas das vezes a gente faz a implementação, faz apenas para um governo, vem o próximo governo, aí ele vai, breca esse processo de padronização. O que acontece? Tudo aquilo que a gente fez no passado, a gente quebra e não consegue implementar essa política aliada à participação ativa desse processo. A gente não tem um desenho dessas políticas bem estruturada a longo prazo. E quando eu falo de um processo estruturado a longo prazo, eu estou falando de um projeto de no mínimo 10 anos. Porque se eu faço ele para 4 anos, eu parto de um pressuposto da reeleição, que a reeleição ela tem mais 4 anos. Então, eu não vou conseguir olhar isso há 10 anos. Olha só que coisa interessante. Quando eu olho para um país pequeno, do tamanho de muitas das cidades do Brasil, que é o país chamado Estônia, eles já estão trabalhando essa questão muito, mas muito bem, que são os resultados, investindo no ser humano, aonde você só vai a uma instituição pública apenas 3 vezes. Você vai a primeira vez, que é para você casar, você vai a segunda vez, que é para você separar, e a terceira vez, que é para você fazer a transferência de uma propriedade imobiliária. Ou seja, eles trabalharam todo esse processo, aonde você, ao nascer, você já é inserido em uma base de dados, a partir dali você nunca mais vai à administração pública. O que você faz é a atualização dos seus dados. O que isso quer dizer? Quando eu trabalho, a minha equipe de recursos humanos, quando eu olho toda essa estrutura, eu estou beneficiando esse servidor e estou beneficiando a população, que é o meu grande ativo. Então, a minha proposta, primeiramente, é a implementação dessa base, a validação dessa proposta como um todo. Não pode deixar de ter a avaliação dos resultados. Eu preciso de traçar uma métrica para eu saber como que ela está trabalhando, os ajustes e as melhorias. Eu preciso de ter isso muito bem delimitados, junto com a minha equipe, para eu saber o que está avançando, o que eu preciso melhorar, para que não seja algo de cima para baixo, apenas do gestor, é aquilo que eu quero. Não, eu preciso também de olhar a ponta para ver o que eu preciso de melhorar, de coleta de dados com eles, um cronograma de avaliação para eu saber como que está, por exemplo, para cada 3 meses, a cada 6 meses, eu estar avaliando isso aí, e a discussão dos resultados gerados com essa equipe, para ver se eles são bons, se eles estão sendo eficientes, eficazes e efetivos com a população, e aí a implementação do modelo proposto com a avaliação. No entanto, a sustentabilidade da solução depende de uma vontade política e um orçamento contínuo para que eu atinja toda essa trajetória. Os aspectos relevantes são os alinhamentos com a necessidade do setor público, inovação e adaptabilidade, que é uma resistência muito grande, a viabilidade técnica e operacional com todo esse processo, a continuidade da implantação de todo esse processo da gestão de recursos humanos na administração pública, a participação dos envolvidos nesse processo e as métricas de sucesso. Concluindo toda essa etapa, o que a gente quer? Que as oportunidades e melhorias da modernização,
elas são viáveis e podem transformar a gestão de pessoas no setor público em um modelo muito mais eficiente, justo e alinhado com a demanda da sociedade em geral.